Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro aqui no nosso canal. Afinal, o que é autorrealização? Autorrealização. Alguns chamam também de despertar espiritual ou iluminação espiritual. Autorrealização é a ciência da verdade de simplesmente ser. Sim, isso mesmo, simplesmente ser. Essa é uma das coisas mais difíceis para o ser humano. E é muito paradoxal, porque você é ser. Você não pode ser outra coisa. Você não pode estar em outro lugar, a não ser nesse lugar onde você está. E, no entanto, paradoxalmente, você não assume a realidade de ser o que você é. E, paradoxalmente, você está sempre em algum outro lugar, fora desse lugar que está agora aqui. E, no entanto, você está aqui. Você é ser e você está aqui. Paradoxalmente, você não assume ser e não assume a verdade de estar aqui. Psicologicamente, você está sempre em algum outro lugar. Psicologicamente, você está sempre sendo alguma outra coisa. Então, autorrealização é simplesmente ser. Ser o que você é. E isso é agora. Isso tem se mostrado a coisa mais difícil. Porque psicologicamente você está sempre sendo orientado pelo pensamento. A condição psicológica da mente é essa. Passado, futuro. Agora aqui é apenas, no máximo, uma porta onde você, como uma entidade, como uma pessoa, como alguém, está vindo do passado, atravessando a porta desse presente, desse instante, desse momento, você está chegando no futuro. Isso é a ausência do seu natural estado de ser. Isso é estar se identificando com aquilo que na verdade você não é. Toda a problemática humana reside nisso. Em viver orientado por esse tempo psicológico. Nessa orientação psicológica de tempo, que é basicamente pensamento. Ou você está no passado, ou você está no futuro. A vida é algo que está agora, aqui, presente. Não há passado, não há futuro. Psicologicamente falando, isso não é real. Nós estamos negando o dia de ontem, nem o dia de amanhã. O que aqui estou dizendo para você é que você não esteve ontem lá. E você não estará amanhã lá. Você só pode estar agora aqui. Isso ontem foi assim. Hoje é assim. E amanhã será assim. E, no entanto, o ser humano está vivendo nessa condição de tempo psicológico. A tristeza da solidão é a ilusão de que algo do lado de fora, uma determinada condição, uma pessoa especial está faltando na sua vida. Então há essa dor, a dor da solidão. É curioso esse estado psicológico ilusório, criado pelo pensamento,
Eu me refiro a esse estado de tempo psicológico. Porque mesmo em meio à família, cercado de filhos, marido, netos, essa dor da solidão ainda está presente. Esse vazio existencial de estar só, essa dor está presente. Essa solidão não está sendo causada pela ausência de pessoas à sua volta. Mas a causa real dessa dor da solidão é o sentido de uma identidade egóica, vivendo o isolacionismo baseado numa imaginação de não ser amado, de não ser aceito, de não ser aceita. Aqui eu estou dando um exemplo desse sentimento de solidão. Mas esse sentimento de solidão, repare, é algo muito próximo ao sentimento de depressão. Então nós temos várias etiquetas para colar em diversos quadros psicológicos de dor dessa ordem. A dor criada pelo pensamento, sustentada por essa ideia de passado e de futuro. Então há esse tagarelar interno, há essa inquietude interna, há essa imaginação interna, há esse medo. Isso tudo é a presença dessa condição psicológica de desordem emocional, de desordem interna. São algumas centenas, algumas milhares de etiquetas, de nomes que podem ser dados a quadros internos de infelicidade. Essas assim chamadas patologias. E essa é a condição do ser humano. A não ser que haja o despertar de sua natureza divina, de sua natureza essencial. A não ser que ele assuma a verdade de que a vida é agora, aqui. A não ser que haja uma quebra nessa condição de interna desordem. Eu me refiro ao fim para essa mente egóica, para essa mente dualista, para essa mente que cria essa separação entre o que você é agora, aqui, e a ideia do que você precisa ser, se tornar, conseguir, chegar, alcançar, para ser feliz. Então, a autorrealização é assumir agora, aqui, a vida, sem o sentido do eu. Desse eu que psicologicamente precisa estar dentro dessa orientação de memória, de lembrança, de recordações. Isso é o fim para esse tagarelar interno, para esse monólogo, para esse diálogo interno, para esse movimento de neurose, de insanidade, de ansiedade, de solidão, de angústia, de perturbação interna, complicações como depressão, insônia,
essa tristeza, esse peso, esse pesar. E para escapar de tudo isso, a mente tem se envolvido com diversas coisas, sempre buscando do lado de fora, em razão dessa dor que está presente porque existe essa dualidade, esse sentido de alguém infeliz, alguém triste, alguém angustiado, alguém não amado, alguém rejeitado, alguém esquecido, alguém que aparentemente pode ter tudo e continua se sentindo infeliz. Tudo isso está presente. E para aliviar isso, o ser humano tem buscado nas drogas, tem buscado no sexo, tem buscado em novos relacionamentos, tem buscado em diversas técnicas de terapia um certo alívio para essa dor. Essa assim conhecida prática de meditação, também tão em moda em nossos dias, a meditação para desestressar, a meditação para aliviar a ansiedade, a meditação para aliviar a depressão, a meditação para essas diversas técnicas e práticas de meditação, isso ajuda, sim, mas é apenas um expediente temporário de alívio, uma forma de terapia, de auto-hipnose. Isso alivia, sim, mas também ainda se constitui uma forma de fuga. Nós não aprendemos a entrar em contato com essa dor de ser alguém. Isso é muito, muito importante. Não percebemos a importância de olharmos diretamente para isso, de termos autoconsciência em nós mesmos, aqui e agora, dessa dor, sem rejeitar isso, sem tentar escapar disso, sem tentar fugir disso. Precisamos nos aproximar. É necessário você se aproximar disso que aqui está e ver o que o pensamento está produzindo, o que o sentimento está dizendo, o que a emoção está buscando expressar, o que essa dor é, o que essa dor representa, o quanto de investimento dessa dualidade está presente nessa dor. Vamos esclarecer isso para você. Quando há tristeza, ela está cercada de história, de pensamento, de lembrança, de memória. Alguém me deixou triste, uma situação me deixou triste, fui abandonado. Há inúmeras razões para a tristeza, por exemplo, e a ideia básica, ilusória, é que eu estou triste. Eu jamais me aproximo do estado para perceber que é um estado. É simplesmente um estado no corpo e na mente. O que faço é me separar, criando a ideia, sustentando a ideia antiga de eu triste. E se existe essa dualidade, eu triste, aí surge o pensamento, preciso fazer algo, tenho que me livrar, não suporto mais, não dá para aguentar isso. Então existe esse controle, existe esse julgamento,
existe essa análise da situação, existe essa tentativa de resolver, porque esse eu, que é, na verdade, apenas um fragmento do próprio Estado que se separou e quer controlar, quer resolver, quer se livrar, quer fazer algo, quer fugir. Vocês compreendem o que estamos dizendo? É assim que nós temos funcionado. Sempre na ilusão de que existe eu e a experiência. No caso aqui, eu e a tristeza. Eu e esse pensamento de preocupação que, para esquecer, para me livrar, para escapar disso, vou beber, vou comer, vou praticar a yoga com esse propósito. Yoga não tem esse propósito. Esse não é o propósito da yoga. Mas essa palavra está em moda. E qualquer coisa que a gente esteja fazendo na direção de uma prática de meditação, a gente chama de yoga. E essa meditação, ela aqui entrou com esse propósito. O propósito não é descobrir quem sou eu, não é trazer autoconsciência, não é romper com o sentido de separação, de dualidade, romper com o sentido egóico, romper com essa ilusão do experimentador dessa experiência. Isso seria o fim definitivo para a tristeza, para a preocupação, para a ansiedade, para a depressão, para o medo. Mas eu não aprendi nada sobre isso. Desde a infância eu venho fugindo, eu venho escapando, eu venho buscando nisso ou naquilo, em uma coisa ou em outra, para aliviar isso. E é verdade. Quando você bebe, quando você fuma, quando você faz uso de uma substância química, uma droga, ou quando você medita, acontece um alívio, mas isso não resolve. Estamos aqui dizendo para você que a autorrealização é o fim do sentido de um eu presente na experiência. Quando você aprende consigo mesmo, nesta autoobservação, dentro desta autoconsciência, acontece o autoconhecimento. Isso é a real forma de nos aproximarmos da meditação. Essa meditação é agora, aqui, nesse instante. O que quer que esteja surgindo, um pensamento, um sentimento, uma emoção, uma percepção, uma sensação, tudo isso agora é visto sem esse sentido de dualidade. Porque não me afasto, não tento escapar disso, não tento encontrar uma caverna para me esconder, um abrigo para me proteger dessa experiência. Isso quebra o sentido de ego e identidade, isso quebra esse padrão de condicionamento psicológico. Então, você está diante desse portal para a autorrealização. Alguns chamam de iluminação espiritual ou despertar espiritual. Notem que isso é possível quando há autoconhecimento. Então, o que quer que você esteja fazendo sem autoconhecimento, e aqui eu incluí essa assim chamada yoga, como alguns chamam, sobretudo em nossa cultura ocidental, existe essa ideia da yoga para esses objetivos. Não, yoga, o propósito da yoga, da Jnana Yoga é, por exemplo, a ciência do conhecimento direto da verdade divina do seu ser. Isso é Jnana Yoga. Aqui a minha recomendação está em cima da Jnana Yoga. A Jnana Yoga aponta
para essa unicidade, para essa comunhão. A palavra yoga significa se unir, é voltar de novo para o divino. Nenhum expediente de fuga representa isso. Apenas nesse autoconhecimento isso é possível. E para haver autoconhecimento é necessário esta atenção sobre si, é necessário esta autoinquirição. É necessário esta investigação da verdade sobre quem você é, aqui e agora. Então, a autoconsciência, a autoinvestigação, a autoinquirição, a autoobservação, isso se torna a base para o autoconhecimento e, portanto, para a revelação daquilo que eu tenho chamado de real meditação. E quando acontece essa real meditação, se revela aquilo que não tem nome, que está além do tempo, que está além da mente, que está além dessa mente egóica, dessa condição de condicionamento psicológico e de sofrimento. Para esse mim, para esse eu, é o fim do sentido de dualidade. É o fim da dualidade. É a não dualidade. Isso é realização divina, isso é realização de Deus. Isso é autorrealização. Se isso é algo que faz sentido para você, essa é a proposta aqui em nosso canal. Estamos trabalhando isso com aqueles que se aproximam. Nós temos encontros online, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso faz sentido para você, deixa aí o seu like, se inscreve no canal e, se isso lhe toca, vamos trabalhar isso juntos. Ok? Até o próximo encontro. Então, apenas esta real meditação lhe abre a porta da realização de Deus ou iluminação espiritual. Agora, temos que saber o que é isso e qual é essa prática real.